Então, meus queridos, boa noite mais uma vez, né? Desejo um feliz ano novo para todos, né? Muita paz, muita saúde. A gente costuma dizer que com saúde a gente contempla todas as demais coisas, né? Então, acho que principalmente nessa época pandêmica, saúde é uma das coisas mais importantes que nós estamos precisando, não só para a gente, como para todos, né? E cada vez mais a gente ouve algumas coisas acontecendo, né? Quando a gente pensa que vai se livrar de uma determinada pandemia, de repente começa as enchentes aí, né, para estar ainda nos deixando ainda mais preocupados, né, e colocamos à prova, né, a nossa fé, mas o mais importante é a gente acreditar que existe um Deus acima de tudo aí para estar superando todas essas dificuldades. Então, eu realmente, de coração, espero que todos estejam bem, tanto vocês quanto seus familiares. Eu tinha marcado um webinário, né, antes, né, como eu mandei na mensagem, né, e vocês perceberam, só que eu tinha esquecido totalmente do nosso recesso. E aí, quando eu recebi a mensagem do coordenador do curso, que foi quando realmente caiu minha ficha em relação a esse procedimento. Justamente por isso que nós tivemos que estar remarcando. E aí foi bom, né, que vocês puderam também estar participando com seus familiares, né, dessas festas, recesso de final de ano, e aqueles também que estavam atrasados também poderiam estar fazendo, né, refazendo as suas escritas. Nós estamos agora com 59 cursistas, como é que fala a palavra? Supriu minhas expectativas, eu até brinquei, eu falei, achei que nem ia ter muita gente hoje, né, porque querendo ou não, algumas pessoas viajam, né, teve toda essa dificuldade dessas enchentes, né, a nossa Bahia foi bem prejudicada, tem esse surto da gripe aí, como a Milton mesmo acabou de estar falando, mas que bom que todos puderam estar presentes. E lembrando que nós estamos na nossa fase final, então aquela caminhada, né, que ainda que tenha tido as dificuldades, então vocês realmente já estão nessa reta final, e espero que realmente vocês cheguem, né, esse final com bastante sucesso e que tudo saia exatamente como vocês queriam, né, desde o início. Ainda que eu saiba que tem essas dificuldades, mas com certeza vamos conseguir aí contemplar e ter essa vitória no final, que é o mais importante de tudo. Então, meus queridos, essa aula, né, esse webinário de hoje é justamente para a gente estar falando um pouquinho da escrita final do nosso relatório, enfatizando que nós tivemos esse módulo dividido em 3, né, que tivemos aquela parte inicial do relatório, a parte parcial, e agora estamos entrando, né, desde o dia 20, se não me falha a memória, com a parte final. Eu vou abrir aqui os slides, né, os slides como eu sempre faço, para estar apresentando para vocês as possíveis dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade, né, para estar perguntando, e a gente faz sempre como a gente sempre fez nos outros, né, a gente vai tentar contemplar o máximo de dúvidas possível, justamente para estar auxiliando nessa escrita final. Eu vou abrir aqui agora, e assim que vocês estiverem, que estiver em tela, alguém, por favor, pode me sinalizar. As Cris já estão aí, né, as Cris? Isso. Com certeza. Já está mostrando para vocês, se tiver, vocês me sinalizem, por favor. Sim, professora. Calma aí, que eu acho que Para mim, sim, já, né? Deixa eu só professora. ver aqui. Joia, amor. Então, pronto. Deixa eu só ampliar aqui. Pronto. Então, vamos lá, iniciando, e aí a gente mantém aquele mesmo procedimento de sempre, né? As luzes surgindo, vocês podem podem ficar à vontade para estar manifestando. Como eu disse anteriormente, nós estamos no módulo 3, né? Que é escrever no relatório parte final. Deixe-me ver aqui. Toda vez que eu suspender aqui é porque realmente alguém tem que estar sinalizando para estar entrando. Pronto.
E aí, o que eu coloquei já de importante nesse módulo 3, né? Encerraremos a escrita do relatório, que vem sendo construído desde o módulo 1 da disciplina, como eu tinha dito anteriormente. Como os demais módulos, a comunicação tutor, orientador e cursista deve continuar, né? Ele tem que ser efetiva durante todo o período, durante todo o processo. E nós sabemos que com essa comunicação, as escritas, elas fluem melhor, né, os retornos acontecendo entre todos, né, porque eu sei que ainda que tenha dificuldades em alguns tutores, alguns orientadores, que vocês sempre manifestam, mas aqueles que têm essa comunicação de uma forma mais efetiva, têm uma facilidade maior e está realmente concluindo e escrevendo esse relatório. E aí, com esse módulo agora, que seria o módulo 3, a gente vai o quê? Contemplar a disciplina TF3. Então, como eu disse, nós alcançaríamos o que? Essa reta final, a reta tão esperada, né? Porque eu sei que muitos, né, ainda que tenha todas as Meu dificuldades, celular tá com todo o volume, tá tão baixinho, eu não tô ouvindo. Não sei se é o problema no meu celular ou se é aí. todo mundo tá assim, gente, ou só ela? Não, aqui tá normal. O meu tá Porque o meu tá... Talvez ela Normal. clica Aqui também tá normal. O meu Aqui também tá normal. tá da bem, o Viva meu tá Voz. ótimo. Bem, Pronto, Ô, colega, clica no Viva Voz, que aí normaliza. pronto. Porque o meu já tá 100% aqui, já acredito que deve ser o dela mesmo. Ok, meus queridos? Então, assim, nesse modo, vamos contemplar a disciplina TF3. O que mais que eu achei importante estar salientando para vocês, como sempre? Vocês precisam continuar entrando na plataforma para acompanhar as mensagens enviadas pela professora da disciplina. Não só pela professora da disciplina, mas também algumas mensagens que o tutor eventualmente pode estar colocando, ou o seu orientador. Então, aquele canal, esse é o canal mais importante de comunicação que nós temos. Óbvio que alguns profissionais, eles optam por e-mail também, não tem problema nenhum, acho que cabe a cada um, né, o que realmente prefere estar executando. Mas o que é mais importante do que a ferramenta é a comunicação, independente de onde seja. Ou WhatsApp, ou e-mail, ou pela plataforma. Para mim, isso aí depende. O que eu quero deixar bem claro para vocês mesmo é que a comunicação ela deve existir. Todas as dúvidas recebidas e que chegam nas respostas das mensagens que enviam continuarão a ser sanadas pela plataforma. Eu, Nayara, professora da disciplina, tá? Porque, como eu sempre falo, eu não tenho como tá sanando a dúvida do 191 em relação à escrita do relatório. O que eu posso estar sanando é em relação às dúvidas da disciplina, porque os relatórios são construídos com o tutor e o orientador, e cada aluno tem sua realidade, tem sua particularidade, né? Então, eu, como professora, não vou estar interferindo em relação a essas decisões específicas entre vocês três. Mas as dúvidas da disciplina, tranquilamente, podem estar colocando lá, como vocês sempre vêm colocando, né? Tem alguns até que colocam sempre. E aí, lá mesmo, vou estar sanando. Agora, na época do recesso, foi que, como teve o recesso, eu acabei realmente não entrando. Mas hoje mesmo eu já entrei na plataforma e as dúvidas que tinham lá também eu já tentei sanar de alguma dúvida. E hoje também é o momento para isso. O que é importante também? Né? Lá nós temos dois fóruns. Né? Tem um fórum Tutores e Cursistas, que é conversando sobre o relatório parte final, que é o espaço exclusivo para dialogar sobre assuntos relacionados à conclusão do relatório. Nesse fórum, vocês serão avaliados pelos tutores e devem participar ativamente com questões direcionadas por ele. Professora, no caso, o que eu tenho que estar conversando? Deixa eu só botar para carregar aqui rapidinho, que eu pensei que eu já tinha até colocado. Aí vocês podem pensar o seguinte, professora, o que eu posso estar conversando com os tutores? Teria algum assunto específico? Quem determina especificamente os próprios tutores, tá? Eu, como professora da disciplina, não vou estar pontuando o que deve e o que não deve ser conversado entre vocês. Mas eu acredito que essa conversa que eles podem estar tendo e fazendo lá seria relacionada ao próprio relatório. Espera aí, que eu pensei que estava carregando. Espera só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu permitir aqui alguém.
Pronto. Tudo ok aí? Tá mostrando na tela normalmente? Cris, tudo de boa Sim, aí? professora. Pronto, Sim. meus queridos. Então, joia, obrigada. Está? Então, assim, tá, obrigada. O fórum é o mesmo fórum que existiu no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3. A diferença é que eu abri novos, né, um link novo lá da disciplina, né, do módulo 3, e abri os tópicos. Então, cabe aos tutores e aos orientadores estarem abrindo os fóruns, tá? Mas o tópico já está lá disponível desde o primeiro dia que entramos dentro do módulo 3. E aí, como eu disse anteriormente, o que vai ser colocado lá, cabe a eles decidirem, né, o que é melhor, se vocês, para estar respondendo suas dúvidas, ou algo que eles acham pertinente lá, tá colocando, para que vocês possam estar interagindo. Então, essa parte, quem avalia é exclusivamente eles dois. O tutor vai avaliar no dele, e o orientador vai avaliar no dele. Tem alguém pedindo para entrar. Cid Cleia. Pronto. Então, a outra coisa importante, que eu já até comecei a estar falando algumas coisas no slide anterior, é em relação ao fórum dos orientadores e cursistas, que é a mesma coisa. Conversando sobre o relatório parte final, é o espaço exclusivo dos orientadores e cursistas para dialogarem sobre a conclusão da escrita do relatório. O envio do relatório com antecedência para seu orientador é importantíssimo. É aquilo que eu saliento em todos os módulos. Quanto mais cedo você está enviando para o seu orientador a versão final da sua escrita, vai ser melhor. Por quê? Porque ele vai estar pontuando e vai estar fazendo algumas adequações, manifestando algumas sugestões desse relatório, para que você faça antes de anexar na plataforma. Porque quando ele recebe com antecedência, ele vai te avaliar como orientador. Então, ele vai te ajudar como orientador. Se você coloca na plataforma e ele não recebeu ainda para leitura, automaticamente ele vai te avaliar como avaliador. Então, enviando antes, ele aponta sugestões e você tem tempo hábil para estar corrigindo. Se vocês optarem por estar enviando só posteriormente, quando realmente a plataforma, quando for no último dia de anexar a plataforma, né, a tarefa na plataforma, automaticamente ele vai apontar sugestões, mas já vai lhe atribuir uma nota. Então, você acaba ficando um pouco prejudicado. Então, por isso que eu sempre falo que o ideal é que vocês enviem antes. Ô, professora, mas quando, no caso, que tem alunos, né, que enviou antes, né, de colocar o prazo e mesmo assim ele não retornou, ou quando o prazo foi estendido e mesmo assim ele está em viagem e não poderia corrigir o seu projeto, porque o meu caso foi assim, eu tive que enviar meu projeto 2 sem a correção do meu orientador, porque ele estava em viagem e não podia corrigir. E Entendi. então eu fui prejudicada, eu estou sendo prejudicada. Então, nesse caso aí, faz como? Porque, no caso, foi sem a correção dele. Entendi. Assim, isso aí vai ser uma coisa muito particular, individual, tá? Só vou dar a minha opinião, mas eu não tenho como estar interferindo no modo dele trabalhar. É o que a gente sempre falou, né? Existem coisas, obrigações que devem ser realizadas. É mais óbvio que, por algum motivo, talvez o orientador não conseguiu, como você mesmo falou, que ele estava viajando, mas eu acho que talvez ele não vai ser tão ríspido assim na sua avaliação. Talvez ele vai, não sei a forma que ele vai estar procurando aí para estar te avaliando, já que não teve esse momento antes da avaliação, né? Já que ele não teve como ele está olhando antes. Então, eu acho que talvez ele não vai ser tão rígido assim na sua correção. Não sei, né? Isso é difícil a gente estar afirmando, mas eu acredito que vai acontecer isso. Ok? Então, meus queridos, é o seguinte, então o nosso módulo ele começou no dia 22/12, né, mas teve a parte do recesso que está incluída nessa data também. Começou do 28/12 e vai até o dia 10 de janeiro. É justamente por isso que esse módulo ele acabou sendo maior do que os demais. Em relação a dias úteis, ele tem o mesmo número de dias. Só que em dias corridos ele acabou ficando maior justamente por causa do recesso que está sendo contabilizado. Então, o módulo 3 é concluindo a escrita do relatório, parte 3. O modelo do relatório é o mesmo que vem sendo construído desde o módulo 1 da disciplina TF3 e encontra-se disponibilizado na plataforma desde o início, tá? Então, ele está lá bonitinho, incluindo o modelo e com alguns detalhes, poucas coisas, mas tem, assim, do que poderia estar
constando, né, nesse relatório, de sugestões de coisas que poderiam estar sendo incluídas. Digo sugestão porque eu sei que existe também um tutor e um orientador que ele acaba lhe dando algumas dicas, algumas outras sugestões que talvez não estejam ali, que também vão ser acatadas de qualquer forma. Alguém levantou a mão, essa zoadinha de levantar a mão? Ô, Cris, você acompanha para mim isso de levantar a mão, tá? Tá bom. Professora. Pode Boa falar, noite. minha querida. Boa noite. Aí tem mínimo de páginas e máximo de 35 páginas. Essa parte aí é só a parte escrita, ou ela conta também página, folha de rosto, o apêndice e os anexos, ou é só a parte escrita? Isso, deixa eu te falar, eu vou até colocar aqui, foi até bom você sinalizar que aí eu coloco, né? Ui, tirei sem querer. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Não tem assim, o meu relatório está dando 42 páginas, tem algum problema? Não, não tem. Meu relatório está dando 10 páginas, tem algum problema? Tem. Por quê? Olha a diferença. Um relatório que foi construído em 3 módulos, com vários tópicos, como ele está sendo, 10 páginas, a gente sabe perfeitamente que vai ser um relatório pobre, digamos assim, com pouco conteúdo. Então, acho que a gente tem como estar explorando mais esse relatório. O que eu venho percebendo é que o pessoal está acabando ultrapassando um pouco das 35, que talvez seja mais essa sua dúvida. Então, assim, tudo que venha para o seu relatório para estar acrescentando e beneficiando não vai ser olhado com maus olhos. O que a gente não quer é que entregue um relatório sem nada, um relatório pobre de escrita. Então, quando eu coloco aqui 35 páginas, é uma média, é uma sugestão, porque assim, quando a gente conversou, o ideal era que ele fosse maior que um artigo e menor do que uma monografia. Que monografias é o quê? Existem monografias de 60 páginas, 100 páginas, né? Então, foi mais para estar direcionando. Mas ele pode passar um pouquinho disso aí, não tem problema nenhum, tá bom? No seu caso, você está ultrapassando as 35 ou foi impressão minha? Tá quase ultrapassando, porque no corpo do meu texto, eu acrescentei alguns gráficos, que tornou o texto um pouco maior, elevando, né, a quantidade de páginas, e ao final também eu coloquei os anexos e os apêndices, que foram os recursos que eu utilizei. Aí está ultrapassando esse limite de 35. Aí, inclusive, eu estou finalizando as considerações, que lá tem orientação de que de 1,5 a 2, né? E aí eu estou até com um receio de dar continuidade, e eu fiquei preocupada por causa desse número de páginas. Então, se eu ultrapassar um pouco, não tem problema, né, professora? Não, de jeito nenhum. Tanto que eu já até acrescentei aqui, porque como eu vou disponibilizar esse slide, que aí vai que alguém tem essa mesma dúvida. Porque assim, o que acontece? Um relatório acima de 35 páginas é até, como é que é a palavra que eu posso dizer para vocês? É até injusto, né? O aluno ser prejudicado porque ultrapassou disso. Isso aqui é uma sugestão, não quer dizer que é uma obrigação. O mínimo, eu acho que tem que ser, sim, estipulado, porque eu não consigo ver um relatório com tantas etapas ser construído abaixo de 20 páginas, principalmente quando vamos contabilizar capa contra capa, anexos, apêndices, tudo aquilo que nós vamos estar acrescentando para estar enriquecendo e contemplando todas as etapas do relatório. Mas o máximo você pode ficar tranquilo, a não ser que o seu orientador vira e fala assim, olha, eu acho que essa página é desnecessária, não precisa isso, não precisa aquilo, pronto, tranquilo também, ele pode estar retirando o que ele quiser, tá? Não quer dizer que eu falei, não, pode ser até, digamos que você está 42 páginas, estou chutando, tá? Você está 42 páginas e o seu orientador concordou, tá? Tudo que tem aqui é útil, é significativo para o seu relatório, pronto, mantenha, sem problema nenhum. Então, 35 páginas, eu acho que eu colocando aqui, podendo ultrapassar, eu acho que aí dá para contemplar todo mundo, né? Obrigada, Pro. Nada, minha querida. A gente tentando entrar ou é mãozinha? Deixa eu ver. Não, a gente tentando entrar. Isa Maria. Pronto, conteúdo. Qual será o conteúdo abordado dentro desse módulo 3 da disciplina? Como eu disse anteriormente, a elaboração da versão final do relatório, o que precisa realmente ter nesse relatório? O conteúdo do relatório inicial, deixa eu ver aqui que eu acho que tem outra pessoa querendo entrar.
Não, professora, sou eu que estou tentando tirar uma dúvida. Pode falar, Patrícia, fique à vontade. Boa noite, minha querida. É uma dúvida bem curtinha. Eu não consegui acessar alguns fóruns, inclusive na TF2. E existia lá a possibilidade de, eu não recordo não, mas era uma recuperação, né? Vai existir essa possibilidade para pessoas como eu que não conseguiu interagir no fórum? Deixa eu te falar, a recuperação, ela existe para o relatório. Essa parte de recuperação para o fórum, eu acho que o ideal é você conversar com o seu orientador e com o seu tutor, porque o fórum é exclusivo deles. É eles que vão te avaliar, eles que vão fazer tudo. E aí eu já me compete em relação ao fórum, ok? Entendi. Contemplada a dúvida? Contemplada. Obrigada, viu? Nada, amor. Então, meus queridos, como eu disse anteriormente, os conteúdos. O conteúdo, o que seria, Pro? Elaboração da versão final, né, do relatório, contendo tudo o que foi produzido, né, o conteúdo do relatório inicial do parte 1, que é aquele que a gente já fez, todo o conteúdo do relatório parcial, que é aquele da parte 2, e aí o que nós vamos acrescentar agora para contemplar o módulo 3? O memorial autorreflexivo, aquele memorial que vocês estão adorando fazer, né? Eu já vi que tem muita gente amando fazer o memorial. A conclusão do relatório, referências, que a referência já vem nos acompanhando desde o relatório inicial, óbvio que agora ela vai vir mais rica, porque você acabou acrescentando algo no seu memorial autorreflexivo, dentro da sua conclusão, talvez, né? Ou talvez não, e seus anexos e apêndices. E aí, o que acontece, Pro, em relação a esse conteúdo? Lindo, fim, the end, como diz o outro, maravilhoso, fez tudo bonitinho ali, encerra-se o seu relatório, entrega, e aí vamos só sair para comemoração. Alguém levantou a mão aí, Cris? Não. Então, alguém querendo entrar, um segundo. Existe diferença do toque entre os dois? Eu fico perdida lá. Rosália. Lisandra, não estou agora. Lisandra. Lisandra, minha Oi, professora, boa noite. Boa noite, professora, boa noite, colega. É só uma dúvida, eu queria que a senhora colocasse um pouquinho, explicasse um pouquinho a diferença de anexos para apêndices. Vou explicar, se há essa diferença, sim. Existe sim, e vai ser explicado mais na frente um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho do memorial, vou falar um pouquinho da conclusão, um pouquinho de nada da referência, que a referência já estão sabida demais, e vou falar dos anexos e apêndices, ok? Pode ficar tranquilo. Professora, grata. Então, amores, atividades que serão realizadas dentro do módulo 3. A participação no fórum, né, que é essa aí que a gente veio falando, né, esse famoso fórum. Escrever o relatório parte 3 para sanar as dúvidas referentes à conclusão da escrita do relatório final, que é aquele fórum lá que tem dos cursistas e tutores. Espera lá, que tem gente querendo entrar. Eu nem vou falar isso, tá? Tem gente querendo entrar, vocês já sabem agora, a partir de agora, quando você vê que eu diminui. Os webinários, né, que são agendados 2 horários, um está ocorrendo hoje e o outro vai ser amanhã. E aí, mais uma vez, vou estar sinalizando que quem está participando de hoje não precisa se preocupar em estar participando de amanhã, porque vai ser exatamente as mesmas coisas, o mesmo slide, tudo direitinho, tudo do mesmo jeito. E aí vocês não precisam, a não ser, óbvio, que vocês queiram e sintam necessidade de participar, que também serão muito bem-vindos, tá? Não existe nada que te proíbe de participar. Essa gravação vai ficar disponibilizada lá como as demais, né, estão, tanto no módulo 1, módulo 2, e esse slide também eu vou estar anexando na plataforma da disciplina. E aí, qual seria a última atividade a se fazer? A entrega do relatório final, que vocês vão fazer exatamente como vocês vêm fazendo, anexar no link atividades, onde tem entrega do relatório versão 3, até o dia 10 de janeiro de 2022, às 23 horas e 59 minutos. 2022 chegou, gente, voou. Toda vez que eu falo assim, essa data, que eu caio minha ficha e percebo que o tempo está passando demais. Mas vamos lá. E aí, amores, para justamente o que eu disse, nós vamos, a partir de agora, falar um pouquinho de cada, tanto do memorial, quanto da conclusão, quanto as referências, os anexos e apêndice. Boa noite, Noélio. Seja bem-vindo. Então, depois disso aqui, vamos lá falar um pouquinho do memorial autorreflexivo, tá? O que seria esse memorial autorreflexivo?
Essa sessão é constituída de uma escrita narrativa. Narrativa porque é você que vai narrar o seu percurso, desde o início da disciplina até então. Claro que vão ter alguns tópicos apenas que serão relatados, porque vocês não precisam também estar relatando ao pé da letra. A partir de agora, eu coloquei algumas sugestões do que poderia estar tendo dentro desse memorial. Como eu disse, são sugestões, né, que vocês podem estar catando, e como eu sei que existem alguns orientadores que às vezes prefiram estar colocando coisas além do que eu estou sugerindo, pode colocar também. Se existir alguns orientadores que prefiram que não coloque algumas coisas que estão sendo salientadas aqui, tudo bem também. Até porque, como eu disse anteriormente, isso aqui é uma sugestão. Então, memorial é um relato que reconstrói a trajetória pessoal por meio de uma dimensão reflexiva, que é aquilo que eu disse, vai ser feita uma reflexão durante essa sua caminhada. Vamos lá de novo. Mãozinha levantada aí. Boa noite, Marlene. Patrícia, pode ficar à vontade. O memorial vai ser a mesma data de entrega, 10 de janeiro? O memorial, ele vai dentro do seu relatório. Ele não é para ser feito à parte. Certo. O memorial, é porque eu não sei precisamente aqui, mas me parece que ele é o número... Cris, dá uma olhadinha para mim, por favor, qual é o número do memorial lá no relatório completo. É 6, eu tô... É 6, professora. É o número 6. Pronto, é o que eu imaginei mesmo. Então, aí, para contemplar sua dúvida, e para os demais também podem ter, o memorial ele vai junto, tá? Ele faz parte do seu relatório e ele vem como número 6. Você vai botar 6, pronto, memorial autorreflexivo e vai falar um pouquinho dele. Obrigada. Okay? Porque eu fiz uma seleção há Nada. pouco tempo, o memorial era um item separado, e aí eu acho que eu me confundi. Obrigada. Eu sei como é que é. Eu sei, é memorial de seleção pública, né? De seleção de mestrado, doutorado, geralmente pede mesmo. Então, Mais assim, mãozinhas levantadas. Pois não. Pode ficar à vontade. Eu tenho uma dúvida, não sei se é a minha mãozinha, mas eu vou perguntar. Quantas laudas memorial deve apresentar? Não, na verdade, o memorial ele vai entrar dentro daquelas laudas lá do relatório, de 20 a 35, podendo passar. Então, ele está dentro dela. Uma página e meia tá bom, né? Tá sim. Assim, ó, gente, eu acho que mais importante do que vocês se preocuparem com páginas é você se preocupar com o conteúdo. Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes eu pego um memorial de 3 páginas, fala coisa com coisa, tudo desnecessário, que nem precisaria tanto. E um que fala em uma página e meia, talvez fale, contemple até muito mais. Então, eu acho que é melhor do que vocês ficarem pensando em número de laudas, é vocês pensarem no que seria importante estar colocando. E é justamente isso agora que eu vou pontuar algumas coisas e talvez comece a dar tipo uma luz no fim do túnel aí de vocês para estar auxiliando, ainda que eu já tenha colocado até naquele modelinho que está disponibilizado na plataforma, mas aqui eu acho que, querendo ou não, a gente trocando, né, conversando e trocando as ideias, eu acho que as coisas acabam fluindo melhor. Mas não precisa se prender a isso não, viu, Cris? Tá bom. Eu já, inclusive, já fiz o meu, só quero tirar algumas dúvidas. Pronto. A não ser, mais uma vez, né, que eu falo e volto, que o seu orientador vire para você e fale assim, Cris, o teu memorial não tá bom, você vai precisar aumentar. Aí você aumenta. Ok? Não, Cris, seu memorial tá ótimo, você já falou tudo que deveria falar. Pronto, tá acatado. É possível, no caso aqui, eu acho que eu vou até ver com o meu orientador se é possível ele, mesmo com aquele modelo que tem lá, que você disponibilizou, para quem nunca fez o memorial, ainda está muito, sabe, muito confuso ainda. Porque para quem já fez, que já tem experiência, tudo bem, mas quem nunca fez, a gente olha, por mais que a gente lê ali, a gente fica ainda confuso. Então, eu queria ver um modelo mesmo descrito de um outro estudante, qualquer coisa, só para a gente saber o que a gente vai colocar. Porque assim, na verdade, é justamente por isso que é o que eu sempre falo, né? Que essa construção em conjunto. É justamente por isso que tem que ter o contato com o orientador, o contato com o tutor, e aí para estar vendo exatamente aquilo, né? Para estar facilitando essa construção. Porque aqui, querendo ou não, a gente fala mais de ideias, né? Supostas indicações que poderiam estar constando.
Mas aí, se você quiser ver com ele, tranquilamente, pode ficar à vontade, sem problema nenhum. Tem mais alguma mãozinha levantada aí, Cris? Tem sim, Neto. Boa noite, professora não, e Neto. colegas. A minha pergunta é a seguinte: nesse memorial, a gente vai Boa falar noite. da nossa trajetória dentro do curso ou da nossa trajetória profissional ou dos dois? Eu fiquei com essa dúvida. Dos dois. Deixa eu falar, eu vou contemplar tudo que está escrito aqui dentro do memorial, vou explicar para vocês, e se quando eu terminar o tópico um todo, se vocês ainda assim tiverem dúvidas, aí vocês vão perguntando, o que vocês acham? Porque isso aí de que você acabou de perguntar, por exemplo, eu vou falar aqui na frente. Pode ser? Meu querido? Fazer igual o Tronque? Pode sim, pode. Eu coloquei no chat aí, viu? Tranquilo, tranquilo. Ah, tá. É porque minha secretária não está prestando atenção no chat. Vou puxar a orelha dela, você tá vendo, né? Cristiane, vai ter uma redução de salário, viu? Destar. Falei para ela que a lagoa é de secar, viu? Deixa eu ver aqui mais ou menos quanto é que eu vou bater aqui de ponto dela. Meu Deus do céu. Falei, não tô nem com nenhum ponto, já tá querendo tirar. Então, vamos lá, amores. Então, como eu falei, né? Memorial, relato, essa parte eu falei para vocês, implica que quem relata se coloca como sujeito, que se auto-interroga e deseja compreender-se como sujeito de sua própria história. Por que eu coloquei isso? Porque você lembra quando a gente conversou, desde a do primeiro módulo, eu sempre falei assim, gente, vamos evitar a primeira pessoa, né? Do que, eu fiz, eu deixei de fazer. Eu sempre falei assim, vamos botar assim, observou-se, não eu observei, né? Acompanhou-se e não eu acompanhei. A gente sempre falou isso, de evitar o máximo possível a primeira pessoa. O memorial é justamente o contrário. O memorial é você falando. Então, você pode ficar à vontade. Por isso que eu fiz questão de falar aqui, que implica que quem relata se coloca como sujeito. É você mesmo, que se auto-interroga e deseja compreender-se como sujeito de sua própria história. A história é sua, a caminhada foi sua, então é você que vai colocar. Aí, vamos lá. Sugestões, tá? Que isso aqui foram apenas sugestão. Sugestão da parte introdutória do memorial. O que eu coloquei? Quer dizer, eu coloquei assim, né? Já existe esse modelo lá. Eu só estou repassando para vocês. Identifique a localidade de sua vivência profissional. Então, assim, eu resido em tal lugar, né? Aí você vai falar um pouquinho da sua vivência profissional, algo breve, não quer dizer que você vai ter que pegar e falar desde quando você começou. Tenho 20 anos de carreira própria, tenho que falar esses 20 anos? Não, fala a parte, uma resumida, fala aquilo que você achou importante na sua vivência profissional, identificando o local, né, onde você está, como eu falei, sua vivência. Faz sua análise do percurso da formação no curso, né, que foi esse curso aí que você teve, né, que esse curso agora que você está, que é o Mídias de Educação. Espera lá, tem gente querendo entrar de novo. Tem perguntas no chat aqui, viu? Então faça, senhora. Vixe, 71, estamos bombando, viu? 71, acho que foi massa até agora. Daniel está perguntando, Nayara. Aí, ó, na aba notas em trabalho final 3, há uma nota parcial referente ao módulo? Sim, peraí, vê se eu entendi. Você quer saber, Daniel, se tem uma nota específica para o módulo 3? É isso? Foi isso? Está travando só para mim ou para mais alguém? Está travando. Está travando para mais alguém? No caso, já está lançada. Isso. Acho que é isso que quer saber. Eu não sei se eu entendi, mas eu vou falar aqui para você, Daniel, ver se contempla, tá? Se você não contemplar a sua dúvida, você pode perguntar de novo. Olha o que acontece. Vocês têm uma nota do módulo 1, que inclusive já foi lançada, pelo menos os meus orientandos já lancei. Vocês têm uma nota do módulo 2, que eu também já lancei. Olha eu pensando. Acho que eu lancei sim. Essa foi boa. E vocês vão ter uma nota do módulo 3, ok? São notas individuais. E depois o que vai ser feito? Vai somar os 3 módulos e vocês vão ter uma nota final. O módulo 1 vale 3,5 pontos, o módulo 2 vale 3 pontos e o módulo 3 vale 3,5 pontos. Lembrando que, dentro dessa pontuação, meio ponto é de interação no fórum. Então, em relação ao relatório propriamente dito,
O primeiro vai valer 3, o segundo vai valer 2,5 e o outro valer 3, e meio ponto de cada é em relação aos fóruns com os respectivos responsáveis. Tutores. Era isso sua dúvida, meu querido, ou não? Só acho que não recebi a do módulo 2. Pois é, foi por isso... Ou então bombei. Foi por isso que eu falei e voltei atrás, porque alguns eu já até lancei, que você é meu, né? Ó, gostou? Você é meu. Você é me orientando, não é isso, Daniel? Ou é o Daniel? Eu também não tenho nota no 2, não, professora. Olha lá, ela, sim, sou eu. Sou seu. Então, Daniel, eu achei que eu já tinha feito o lançamento de sua nota, mas eu vou confirmar, tá? Inclusive, eu até passei para... Como é o nome dele? Para Wagner. Mas isso aqui eu posso estar conversando com você aqui no final, viu? Então, assim, gente, quem não tem nota ainda é porque provavelmente o orientador ainda não olhou. Eu acho, Pro, viu, que nenhum orientador colocou a nota do módulo 2. Pelo menos é a minha impressão. Eu conversando com outros colegas, então até então ninguém tem a nota do 2. Não sei por qual Então tá razão, bom. mas não tem não. É isso, é que o orientador ele precisa pegar todos os seus relatórios e estarem lendo. Eu só estou estranhando que para mim eu já tinha visto de Daniel aqui, mas tudo bem, depois eu confirmo. Porque assim, o que acontece? Quem me enviou antes do prazo, antes de fechar a plataforma, a data, né, que alguns orientantes meus me enviaram até antes, eu tive condições de estar lendo, pedi para fazer as adequações e lancei essas notas. Quem me entregou depois, eu realmente ainda não olhei, porque acabou que a gente entrou de recesso. Mas eu vou confirmar a sua, Daniel, e depois eu te falo, viu? Se não colocou ainda, não se preocupe não, que essa semana eu vou fazer tudo. Que a gente voltou hoje já na ativa, e aí eu vou fazer tranquilamente. Então, amores, então Daniel foi contemplada a nota, né? Ou a dúvida. Hã? De Janete quer saber. Pode falar. De Janete quer saber se a senhora é a orientadora dela. Não tenho nenhuma Janete, não. Quem é meu orientador está me acompanhando desde o módulo 1, tá? Quem está te acompanhando, Janete, desde o módulo 1 é que vai ficar com você o 2 e o 3. São os mesmos. Ok? Janete, eu acredito que nosso orientador é o Emerson. Pode ser, com certeza. Acho que até você é o mesmo que eu tenho também. Tá. Ô Cris, tem mais perguntinhas aí no chat? Ou posso continuar? Damares perguntou o seguinte, se o memorial precisa ser longo, mas eu acho que a senhora já contemplou essa dúvida dela, né? Já falei sim. Ok, Damares? Tranquilo aí? Deve ser outra Janete, porque meu orientador é o orientador, o Emerson. Deve ser outra pessoa com o mesmo nome. Não, eu não tenho nenhuma Janete, não. Foi alguém que falou que você queria saber se eu era sua orientadora. Mas não fui eu que perguntei, não. Eu ia lhe perguntar, porque você falou sobre o fórum, e o fórum até ontem estava fechado. Os dois fóruns, tanto o de orientador como o de tutor, porque o de tutor, o nosso coordenador assumiu, né? Mas está fechado. Uhum. Todo aí vocês têm... Pronto. Aí vocês vão ter que cobrar... aí tem que cobrar do orientador e do tutor. Meu nome é Deijanete, não é Janete, não. Ela está confundindo. Deijanete. É minha colega, né, não? Tá, mas Deijanete também não é me orientando também, não. Então tá bom. Tá? No caso, é aquilo que eu falei, tem que saber quem está te acompanhando desde o módulo 1, Deijanete, que é a mesma pessoa, viu? Tá bom, Pronto, então, joia, vamos continuar, né, a aula. Então, meus queridos, em relação às sugestões, né, para a parte introdutória, como eu falei anteriormente, tanto a localidade, sua vivência profissional, você pode estar constando, e faça análise do percurso da formação no curso. Que curso é esse? O curso que você encontra-se hoje, tá? Que eu vou até botar aí também, vai que alguém tem essa dúvida, que é o curso de especialização em mídias. E aí existem até o que a colega falou em relação a modelos, até na internet mesmo, vocês podem estar pegando alguns modelos de memoriais para vocês estarem lendo, para ter uma noção, né? Óbvio que ninguém vai copiar no memorial de ninguém, mas é para vocês terem uma noção de mais ou menos como é que funciona, né? Que eu acho que a melhor forma da gente começar a fazer nossas escritas é lendo bastante antes de fazermos as nossas, porque isso acaba nos
pautando, isso acaba nos dando referências, né, de como a gente tentar partir para um caminho ainda não conhecido, porque o memorial, como a gente sabe, ainda não são todos que já fizeram, então é só para vocês terem essa noção mesmo. Ainda na parte introdutória, o que eu sugeri, né? Que indique o que o motiva a trabalhar nessa área, que área? A área que você está, que você lembra que você vai falar aqui da sua vivência profissional? Então, falar um pouquinho, indicar o que motiva a trabalhar nessa área, os comprometimentos com o ensino, a relevância da sua formação, porque assim, um memorial que a gente tem que colocar na cabeça é que você vai falar de vocês. Então, o que é importante nessa trajetória, o que foi importante na trajetória, até te trazer aqui, e ser professor, e ser... porque cada um tem sua formação, né? Cada um tem sua graduação, então cada um vai puxar a falar em relação a si mesmo, não o do outro. E por que escolheu este curso, né? Por que você escolheu o curso, essa especialização, foi bom para você, porque era relevante para você, porque... Então, tem um motivo dessa escolha, né? Então, é bom constar nesse memorial também. Isso ali é tipo uma introdução, tá? Que eu coloquei. Aí, o memorial ele vai ter, como tudo que a gente escreve, a gente tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, sugestões para o desenvolvimento do memorial. Reflita sobre os temas e teóricos utilizados na elaboração do relatório. Aqueles que você utilizou no referencial teórico, aquele que você utilizou na sua introdução, por que que você utilizou esses temas, por que que você utilizou esses teóricos, né? Existe uma justificativa para você fazer isso aí. Então, é bom estar constando também nesse memorial, destacando o meio de articular a sua vivência com eles, né? Porque o que acontece? Isso aqui, peraí que tem alguém querendo entrar. Tem uma mãozinha levantada também. Janaína, né? Pode falar, Janaína. Professora, em relação aos fóruns, se a gente não tiver nenhuma dúvida para questionar no fórum, e a gente entra em contato com o orientador e eles nos ajudem, por exemplo, já corrigindo e dizendo o que fazer nessa correção. Como participar, então, do fórum? Acho que essa pergunta veio um pouquinho atrasada, né, que a gente está mais adiantado, mas, de qualquer forma... assim, na verdade, o fórum de avaliação... mas o de avaliação é o fórum dos tutores, me parece, não é? Sim. Que dá nota? Que no caso que a gente... Pronto. A gente precisa dessas notas para participar de dois meio fóruns. Meio ponto, eu acho. Porque, assim, por isso que alguns orientadores, eles acabam optando por e-mail, porque lá eles não vão dar nota. Os orientadores vão dar a nota no relatório. O tutor, ele precisaria da nota de alguma forma. Então, foi justamente por isso que foi criado o fórum. Então, ainda que você não tenha dúvida, eu sugiro que você participe lá, converse com ele. Tá cortando para todo mundo? Não, para mim não. Pode ser a sua, então. Não, professora, não. Pode continuar. Pronto. Então, ainda que você não tenha dúvida, eu sugiro que você se comunique com o tutor por ali, porque ele vai te avaliar por ali. Pronto. Não tenho dúvida, mas você pode falar justamente isso. Né, conversar com ele e falar que até o momento você não tem dúvida alguma e que foi construído dentro do seu relatório tal tópico, tal. Tipo assim, para você ficar respaldado e dizer que você passou por ali. Porque não é só dúvidas, né? Porque assim, como o nosso curso é AD, como o curso de vocês é AD, hoje a nossa ferramenta de comunicação é o Moodle ESB, essa plataforma. Então, como que você está se comunicando com o seu tutor que não seja pela plataforma? Então, eu aconselho que você converse alguma coisa por lá. Não precisa ser todo dia, não precisa ser muita coisa, mas pelo menos para você ficar respaldada. Certo, obrigada. Viu? Ok. Então, vamos seguir. Que é até bom, né? Não tem dúvida, ótimo, maravilha, né? Isso aí é o que todo mundo gostaria mesmo. Então, amores, falar sobre um pouquinho, como eu falei, né? Os temas teóricos, eu acho que tem o microfone de alguém aberto. Destacando mesmo articular a sua vivência com eles, né? Eu escolhi Paulo Freire por isso, né? É relevante meu trabalho, é relevante para a minha prática profissional. Estou citando, tá? Não sei nem quem usou a Paulo Freire que deixou de usar. É só exemplos mesmo. Como ver sua atuação em seu ambiente de trabalho, as incertezas e certezas da sua profissão. Para estar citando também nesse desenvolvimento. Você vê que são coisas suas, né?
coisas do curso, coisas da sua profissão, né, da sua escolha profissional, e que te levou até aqui. Então, é o início, meio e fim. Como você começou a sua formação, como você analisou a necessidade dessa pós, nessa área de mídias, e como você chegou no final com ela. É como se fosse uma construção assim, mas nada muito detalhado, como eu disse anteriormente, principalmente para aqueles que têm muito tempo de profissão aí, né, na área de anos, né? Então, acho que é mais do que você detalhar tudo, é você colocar realmente aquilo que seja mais importante e que lhe traga esse link justamente com essa pós-graduação em mídias. Isso aqui já falei, não foi? E sugestões para a parte conclusiva do memorial. Gente, o que eu gostaria de destacar aqui, observem que eu coloquei parte introdutória do memorial, parte do desenvolvimento e parte conclusiva, para vocês não atrapalharem, por exemplo, essa conclusão com a conclusão final do relatório. Conclusão final do relatório é uma coisa, e conclusão do seu memorial é outra. Então, por isso que eu acabei colocando aqui bem diretamente mesmo, porque ali na frente a gente vai falar um pouquinho da conclusão, mas não tem nada a ver com o memorial, e sim do trabalho todo. Então, com a parte conclusiva do memorial, quais aspectos da sua trajetória social ou profissional, quais aspectos da sua trajetória social e profissional destacou e aprofundou ao longo do curso? Os novos caminhos que se apontam à conclusão do curso e os desafios educacionais. Então, observem, sugestões existem, são sugestões mesmo, não são obrigações, foi só para vocês tentarem entender como será feito e construído esse memorial, e mais uma vez enfatizo, o que é importante? Falar um pouquinho da sua formação inicial, sua profissão, o porquê da escolha desse curso, né? O que ele trouxe de produtivo para você, o que serviu profissionalmente para você, e a conclusão disso aí tudo. Né, os caminhos que se apontam à conclusão do curso e os desafios educacionais. Então, é pensar, parar, fazer uma análise rápida mental e depois botar isso no papel, que aí vocês vão construir passo a passo, do início até o fim de tudo aí, até chegar onde vocês estão hoje. Alguém levantou a mão aí, não foi, Cris? Foi, Roberta. Boa noite, gente. Professora, assim, dificuldades que eu tenha tido durante a intervenção, eu falo na conclusão ou durante esse memorial? Não, dificuldades é lá na conclusão, que está lá na frente, que eu vou até citar para você. Aqui não é o momento ainda não. Eu acho que eu nem coloquei. Coloquei? Falou de dificuldades aqui? Acho que não. Não, foi porque eu tinha tido essa dúvida. Aí, como não falou aí, eu não sabia. Beleza. Pronto. É lá na sua conclusão, que inclusive é um dos tópicos que tem lá, que eu vou até citar aqui também, que é importante estar falando de dificuldades, viu? Então, meus amores, memorial autorreflexivo é isso. Considerando que aqui... não, tem essa partezinha aqui ainda. Enfim, o memorial deve abordar aspectos que envolvam a tríade: início de experiências do curso, experiências ressignificadas, né, que foi ressignificado durante o processo, expectativas com a profissão. Então, essa tríade aí, aquilo que eu falei, né? Formação, curso, profissão, juntar tudo para ver como vocês começaram e onde vocês chegaram. Considerando que esse aqui é o último slide do memorial reflexivo, aí, fui confirmar. Dúvidas de memorial, podem ficar à vontade se quiserem sanar. Ou querem deixar para o final? O colega levantou a mão. Pois não. Gilene. Boa noite, gente. Boa noite, meu querido. Aqui se for introdução, desenvolvimento e conclusão do memorial. Não precisa aparecer destacado na introdução. Ótimo, não, isso né? aí foi bom. Você acredita que quando você começou falando, eu falei, não coloquei isso. Eu vou até colocar aqui, que aí eu coloco nos slides. Texto corrido. Texto corrido, quando eu coloquei aqui introdução, desenvolvimento e conclusão, foi só para vocês terem uma noção, porque acaba ficando em dúvida, né? O que eu boto no início, o que eu boto no meio, o que eu boto no fim. Mas texto corrido não precisa, em hipótese alguma, citar dentro do memorial, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tranquilo. Ô, professora, tem uma questão, por exemplo, várias notas a gente não teve feedback, por exemplo. Então, a atividade vale 2 pontos, aí dá 75%, 80%, e não deu feedback. E a gente fica sem saber o que passou, né? O que é daquela nota, que ele derruba, ele não pode melhorar quando não dá feedback. Concordo.
E aí, eu gostaria de saber se eu falo disso aí no memorial mesmo ou falo lá no final, lá na conclusão. Não, eu acho. Coisas, né? Pode dizer. Porque. Não, assim, eu acho que isso aí fica a seu critério. Porque, assim, ó, na conclusão, eu peço para colocar dificuldades e. Tipo empecilhos, algo assim. Problemas, dificuldades, eu acho. Eu não lembro nem qual foi a palavra que eu usei. Então, isso é uma dificuldade. O não retorno para a construção do relatório. Então, eu entendo que ela entra lá no final, porque não é para você fazer uma conclusão das dificuldades para contemplar, para construir o seu relatório, mas se você achar que ela também entra aqui, mas aqui eu acho que não, sabe por quê? Porque aqui a gente não fala nada de dificuldade, né? Eu acho que talvez seja lá mesmo. Eu acho que sim, eu estou falando e pensando, viu, ao mesmo tempo. Eu acho que no memorial fala alguma coisa sobre isso. Os obstáculos também, né, professor? Os obstáculos e a relevância pode ser colocado aí, né, nessa parte das considerações? Relevâncias, veja só, lá no final, na conclusão, eu peço que coloque isso também, porque a conclusão do seu trabalho todo. O memorial é só para você estar descrevendo esse processo do início ao fim. Eu acho que tudo isso de dificuldade, tudo que você espera de retorno com sua pesquisa, vai entrar tudo lá na conclusão. Eu acho que não é nesse momento agora, não. Aqui eu acho que vamos deixar para a gente abordar essa tríade aqui, experiência do curso, né, experiências ressignificadas aí durante o campo, por exemplo, o que vocês observaram, expectativas dessa ligação com a sua profissão. E aí, a não ser que você queira fazer o seguinte também, que eu acho que isso aí também contemplaria. Você pode falar alguma coisa aqui, mas lembrando que você obrigatoriamente vai ter que repetir na conclusão, que a conclusão, esse item é obrigatório. Aqui, digamos que seria opcional. Entendi. Obrigado. Ok? Nada, amor. Obrigado. Nada, meu querido. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem outra pessoa querendo entrar. E pronto, eu levantei a mãozinha também. É a mão. Pode ir, Cris. Eu pensei que era alguém querendo entrar. Pode falar. Isso. Porque é o seguinte, só para ajudar a Gilene a entender melhor onde ele vai colocar alguma parte de crítica e tal, eu acho que é na conclusão mesmo do relatório, porque o memorial, eu vejo assim, seria os pontos positivos do curso em si, na nossa formação, na nossa trajetória como educador, né? O que ele contribuiu, né? Assim, trazer, pelo menos para mim, quando o curso surgiu, foi um bálsamo, assim, sabe? Porque eu conhecia algumas coisas, tal, mas, assim, trabalhar ferramentas específicas no ensino remoto, o curso foi uma mão na roda, assim, sabe? Então, me ajudou bastante. Então, essa experiência minha com o ensino remoto e tudo mais, eu quero trazer para o memorial. Agora, a parte de crítica, alguma coisa, né, durante o processo de realização do próprio projeto de intervenção, aí coloca na conclusão final. Pelo que eu entendi, é isso, né, não? Isso. Foi isso que eu estava falando para eles desde o início. Mais óbvio, Cris, por exemplo, se falasse, não, mas eu gostaria de estar apontando alguma coisa memorial, acho que não vai ter nada que vai se opor em relação a isso. Mas aí é o que eu enfatizei. Vai ser obrigatoriamente ter que repetir lá na conclusão, porque na conclusão ele é obrigatório. E aqui é opcional. Então, talvez esse momento não seja nem para estar enfatizando muito isso, a não ser que você queira muito. Caso contrário, deixa lá para a conclusão mesmo. Principalmente aqueles que estão com relatório com muitas páginas, né? Que aí vai ser até folhas a mais, né? Talvez nem seja tão necessário. Mas vamos colocar como isso, dessa forma. Essa parte seria opcional agora e ciente que na conclusão é obrigatório. Janete fez uma perguntona. Vixe, vai, lê. Peraí, deixa eu pegar aqui. Fez uma perguntona. Ela, cadê? Olha lá. Este memorial pode citar sobre as aulas que gostamos e achamos de interessante para a nossa vida profissional? Deve, porque aí você está trazendo a sua parte de formação e unindo a sua parte agora, que é justamente a experiência do curso, que é isso mesmo que a gente quer que você faça no memorial. Obrigada, eu já comecei a fazer o meu, e eu comecei dessa forma. Pronto. Aí, como a senhora deu esses detalhes assim, melhor agora ainda vai ficar. Ótimo. Eu estava assim, sem ideia, entendeu? Aí eu comecei falando sobre isso, falei um pouquinho da pandemia também, a dificuldade de mexer com
internet, né? Sem conhecer os aplicativos. Aí eu já tenho uma iniciada boa. E também tem aquela dificuldade, né, como a gente não estava podendo fazer o curso presencial, o EAD acabou favorecendo, né? Então, isso também talvez seja um ponto bom para estar enfatizando, né? Porque ainda que tenhamos dificuldades, também teve o lado positivo, né? Então, tenta agora pensar qual foi as maiores contribuições oriundas, né, desse curso, e aí as dificuldades talvez não, aí vocês acrescentam lá na conclusão, porque obrigatoriamente tem que colocar mesmo, né, até para melhorias, né, tanto do próprio curso como dos próximos trabalhos, né, então isso aí sempre é válido, ninguém constrói nada construindo apenas com coisas boas, existem dificuldades na nossa vida durante todo momento, então eu acho que é o momento, sim, se tem que colocar crítica, podem colocar, teve dificuldade, podem colocar, porque eu acho que a vida é isso mesmo, a gente está tentando melhorar e construir as coisas da melhor forma possível a cada dia, né, e com cada experiência mesmo. Então, meus queridos, vou pular o memorial autorreflexivo aqui, óbvio que mesmo que depois eu termine, alguém tiver outra dúvida, a gente pode estar fazendo aqui normalmente, tirando todas as possíveis dúvidas aí. Conclusão do relatório, aí a famosa conclusão chegou, que é aquela velha conclusão lá do final, e aí lembrando, mais uma vez, tá, que uma coisa que eu quero enfatizar para vocês, eu vou anexar na tarefa, no módulo 3, apenas memorial, conclusão, referências e anexo e apêndice? Não. Na tarefa, no módulo 3, você vai anexar o relatório completo. O que foi construído no 1, você lembra que eu falei isso no início da aula? Pega lá o 1, junta com 2, insere o 3, o relatório belíssimo, aí você bota todo e anexa lá. Então, vamos lá, a conclusão do relatório. A conclusão é a seção que fecha o trabalho e deve fazer uma reflexão sobre o trabalho realizado. O que deve se botar nessa conclusão, afinal? Analisar os objetivos enunciados no planejamento e descritos na introdução, deixar claro se os objetivos foram alcançados. Vocês lembram que a gente tem aquele objetivo geral, aqueles objetivos específicos? Então, eles devem aparecer aqui. O objetivo geral dessa pesquisa foi esse, ele foi contemplado por isso, ele não foi contemplado por isso, isso. Então, tem que deixar claro por quê. Porque quando nós nos propomos a fazer um objetivo de um determinado assunto, se a gente vai para campo com esse objetivo, a gente tem que trazer uma resposta para o leitor. Né? Eu tenho o meu objetivo, porém, o leitor precisa saber se realmente o meu objetivo foi contemplado. E ele vai saber se ele foi contemplado aonde? Aqui, ó, nessa conclusão. Então, ele deve aparecer aqui. O objetivo não foi colocado lá em vão, pelo contrário. O objetivo, ele tem um nexo, tanto com sua proposta inicial, com o seu referencial teórico, com sua metodologia e com sua conclusão. Então, ele precisa aparecer aqui se ele foi contemplado ou não e por quê. Pode-se falar em aspectos negativos, ó aí, meninas, ó. Pode falar em aspectos negativos ou limitações encontradas na realização, o que foi que deu errado na realização e por quê. E para dar certo, o que deveria ser feito, que é isso que eu falei para vocês, que a gente, ainda que aponte alguns aspectos negativos, a gente também pode estar dando sugestões de como ocorrer isso da melhor forma possível. Concluir falando sobre as possíveis contribuições, o que espera deixar com esse trabalho, pode emitir opiniões e sugestões, que aí é a outra dúvida que nós temos. Eu posso estar manifestando minha opinião aqui e sugestões? Deve. O momento é esse. O momento é seu, o trabalho foi seu. Ninguém conhece o trabalho melhor que você mesmo. Isso aí, que tenha que ficar bem claro. Que você que construiu, você que foi para o campo, você que sabe das suas dificuldades. Digamos aquela velha frase, você sabe onde seu calo aperta. Então, isso aí deve constar aqui. E aí quando eu coloco possíveis contribuições, o que espera-se deixar com esse trabalho, espera-se deixar com o campo de pesquisa. O que você espera deixar para os seus sujeitos, o que você espera deixar para a contribuição científica. Porque, assim, todo trabalho que a gente ousa fazer, a gente fez por um motivo. Não foi simplesmente, eu vou fazer porque eu quero contemplar a minha pós-graduação. Tudo bem, que ainda que seja um objetivo, mas se você foi a campo, procurou pessoas, procurou sujeitos, que é a mesma coisa, procurou um local de pesquisa, o mínimo que você deve dar é uma satisfação de retorno. Você deve realmente deixar bem claro quais foram suas contribuições para os seus sujeitos, quais foram as contribuições para o seu campo de pesquisa, quais as contribuições para futuras pesquisas. Espera-se contribuir para que as escolas, exemplo, tá?
para que as escolas utilizem o podcast com mais frequência, porque isso foi de suma importância para os alunos, então que ocorram futuras pesquisas que abordem esse tema também, principalmente com um número maior de sujeitos, ou em outras escolas. Então, isso tudo é o que você espera de contribuição. Que você viu que você levantou de importante para sua pesquisa, mas que você gostaria que acontecesse futuras pesquisas para que enfatizasse isso em outros locais e que você fez sua pesquisa e que você contribuiu de alguma forma para esses sujeitos que você escolheu e que você contribuiu de alguma forma para essa escola que você escolheu, entendeu? Então, essa aqui é o momento de aparecer isso aí tudo, tá? Não é simplesmente a gente fazer e deixar por isso mesmo. Tem dúvidas aí, ó. Pois não. Justamente, é aí. Porque quando eu falei do feedback, eu falei do curso. O memorial fala do curso. E essa conclusão fala do componente, desse último componente, né, que a gente está trabalhando. Então, essa conclusão está falando da minha pesquisa, que é o último componente. Né? Uhum. Aí, como é que eu vou falar de um problema que eu tive lá no início do curso, na disciplina, que continuou? Foi problema agora também dessa disciplina, mas também foi problema de outras disciplinas. É isso entendi. que está. Entendeu? Entendi. Porque essa conclusão aqui é a conclusão desse componente. O memorial é do curso, não é isso? Não, deixa eu explicar. Aqui não é desse componente. Desde quando você começou o seu relatório. Eu acho que foi TF1, né, não? Então, do componente que eu falo desse trabalho. Completo. Que tem o trabalho 1, 2 e Pronto. 3, não é isso? Da pesquisa. Entendi, perfeito, já entendi tudo. Entendi. Então, assim, partindo desse seu raciocínio, aí o que a gente pode estar fazendo aqui? Que, inclusive, isso. Aí eu vou até colocar isso aqui, por isso que é bom a gente acabar tendo esse webinar, que a gente acaba enxergando. Veja aí, todo mundo analise aqui isso aí que acabou de ser dito. E eu acho que eu estou concordando. A conclusão do relatório, as dificuldades implementadas e encontradas foi em relação à produção do relatório, porque é a sua pesquisa em campo. E realmente, o relatório é para isso. Então, todas as dificuldades que foram contempladas e observadas de TF1 a TF3, elas vão aparecer aqui dentro dessa conclusão do relatório. Isso. E as limitações e os aspectos negativos do curso, ele vai aparecer lá no memorial autorreflexivo. Eu concordo agora com o que você está falando. E aí, o que acontece diante disso? Pode falar. Que eu entendo que memorial não são só coisas boas. O já chama memorial, né? Autorreflexivo. Uhum. Então, memórias. Então, memórias, tem memórias boas e memórias ruins. Assim, como é do curso, eu penso no curso. E aqui, conclusão aqui da disciplina que você colocou, 1, 2 e 3, né? Os TF 1, 2 e 3. Então, para mim falar da disciplina, por exemplo, mídia de rádio, que eu tenho lá atrás, mídia impressa, aí não cabe mais aqui nessa conclusão, eu entendo assim. Sim. Tá certo. Estou correto? E Estou assim, pensando correto? Tá sim. E aí foi até bom que aí agora, com sua fala, juntando tudo, a gente consegue entender tudo direitinho. Porque, assim, realmente, o memorial não quer dizer que você tem que apontar só coisas boas. Por mais que existem muitas coisas, talvez até mais do que ruins. Mas quando eu falei em relação ao final, foi para não deixar repetitivo. Mas a partir do momento que agora a gente está fazendo essa análise, que realmente os aspectos negativos e limitações encontradas seria de TF1 a TF3, aqui não inclui, por exemplo, uma disciplina que você fez no início. Entendeu? Então, assim, e o memorial, querendo ou não, é do curso todo. É do seu aspecto profissional. Então, eu vou refazer aquele slide de lá e vou anexar com essa correção. Então, vocês vão trazer isso para vocês, tá? Que sirvam aqui para estar orientando a todos e para os demais, né, que vão estar assistindo essa gravação. Mas eu vou fazer essa conclusão, tá bom, meu querido? Pode ficar tranquilo. Tem uma pergunta no chat. Pois não. Peraí. Deixa eu anotar aqui, que eu estou corrigindo. Na conclusão do TCC, o texto deve ser escrito em qual pessoa? TCC? Será que é o relatório que ela quer saber? Eu acredito que é o relatório. Necessário Pronto. trabalho.
Então pronto. Assim, ó, desde o início, o que eu sugeri foi que as pessoas evitassem a primeira pessoa, né? Tanto que isso aí foi dito desde o primeiro módulo comigo, né? Que colocasse, botasse no, eu fui ao campo, mas foi-se ao campo, né? Realizei entrevista, então realizou-se uma entrevista, então assim, evitasse a primeira pessoa. Pelo menos foi isso que foi dito desde o início, e é isso que eu venho buscando, inclusive com meus orientandos, né? Então, sempre sinalizando isso e fazendo essas devidas correções. Aí, todos, por exemplo, ninguém está colocando em primeira pessoa. Só que o memorial é uma coisa à parte. O memorial autorreflexivo é você mesmo que vai estar falando. Então, você pode ficar à vontade nesse tópico, utilizar a primeira pessoa tranquilamente. Ok? E assim, gente, ó, eu venho falando isso o tempo todo, mas vou falar de novo. Cuidado com os verbos, tá? Colocar todos no passado, a pesquisa já foi concluída, porque às vezes vocês acabam esquecendo, e aí mantém, né? O campo de pesquisa será a escola tal, os sujeitos serão, não é mais, já foi para o campo, então já boto tudo no passado. Então, faça essa leitura minuciosa aí para que vocês tentem fazer o mais possível dessas correções, né? Justamente para não estar até tendo reduções aí de nota por conta de coisas tão simples assim, tá bom? Então, amores, então ótimo. Então, a conclusão aqui ficou até mais clara até para mim. Vou fazer essa correção devida, inclusive vou fazer a correção também no modelo do relatório, apesar que o modelo do relatório lá, o que eu posso estar fazendo é acrescentando, né? Porque lá não tem nada falando em relação aos aspectos negativos e limitações dentro do memorial. Aí eu vou acabar acrescentando também. Referência todo mundo está sabido. Todo mundo está esperto, sabido até demais. Referência no final, usando as normas da BNT, né? Colocar em ordem alfabética, não esquecer. E só colocar nas referências o autor que estiver citado no relatório. Eu me lembro que no módulo anterior, uma aluna virou para mim e falou assim, o meu orientador falou que era para me colocar todas as referências que eu utilizei, independente de ter utilizado ou não. Se nós considerarmos as referências em relação à BNT, só coloco o que realmente usa. Porém, no caso desse orientador específico, que acabou orientando a aluna desse jeito, e como eu falei para ela, óbvio que eu não vou estar prejudicando por conta disso, desde que realmente teve o consentimento dele, poderia estar colocando essas referências que foram utilizadas. Que referências são essas? Referências que foram de livros lidos, por exemplo, e que ela acabou se embasando para a escrita, mas não utilizou citações, por exemplo. Mas, para todos os demais, eu sugiro que faça realmente colocar apenas o que foi citado no relatório, justamente por causa da BNT. Porque geralmente quando a gente faz isso e coloca aqueles que a gente utilizou, o normal não é nem colocar referências, é colocar referências complementares. Então, como esse orientador dela fez essa sugestão, eu também não quis falar para ela realmente só colocar as escritas, até porque poderia correr o risco de estar baixando a nota dela por conta de uma coisa que foi dito por mim, mas que ele gostaria de acatar o contrário, e quem dá nota é ele. Então, por isso que diante da situação teve essa exceção. Mas os demais, eu sugiro que realmente seja colocado apenas o que estiver citado dentro do relatório. Alguém levantou a mãozinha aí, né, Cris? Zoada? Levantou e perguntou. Minha dúvida é sobre a referência. No meu caso, que minhas aulas foram online, que eu apliquei, né? Aí eu usei vídeos do YouTube para ajudar na aula, assim. Então, eu coloco as referências desses vídeos. Aí no caso dos vídeos, peraí, deixa eu ver se eu entendo. É por isso que eu tô falando que isso aí, por exemplo, já é uma dúvida mais do orientador, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar entender. Você lá pegou... na minha descrição das aulas, eu coloquei que eu usei o vídeo do YouTube, né? Pronto. Mas eu não coloquei a referência. Quando eu entreguei o trabalho, eu coloquei, eu coloquei, mas não coloquei nas normas. Mas aí, agora, nesse relatório final, coloco os do YouTube? Não, deixa eu te falar. Essas aulas serviram apenas para te embasar para fazer as suas. Você não pegou e copiou nada de ninguém, não é isso? Existe uma coisa... Não, os vídeos eu utilizei, porque como eu usava o Meet, o WhatsApp, essas coisas assim, aí eu usei os vídeos, que era alguma explicação do assunto que eu estava dando, aí eu utilizei, eu coloquei para as crianças ver o vídeo, para eles terem mais...
conhecimento. Pronto, aí é melhor você ver diretamente com ele, porque é o que eu falei, né? Quem vai lhe dar essa nota aí vai ser ele. Mas se fosse um aluno meu, eu ia sugerir que ele colocasse a fonte, né? Porque, querendo ou não, ele utilizou coisas que não foi de criação dele. E aí, talvez seja interessante colocar a fonte mesmo, assim. Mas veja com ele direitinho, viu? Ok. Prof, Mas, oi, o amor. meu orientador, inclusive, viu, deixa eu abrir umas aspas aqui, que eu reclamei bastante, viu, do meu orientador, mas nesses últimos dias foi, ó, nota 10. Massa, O que bom. bichinho estava internado, viu, gente? Eu estava Pois doente, coitadinho. Aí ele, né, lá do hospital me atendeu. Que bom, tá vendo? É, É isso que eu falei, porque cada um tem sua particularidade, né? Aí assim, né, foi nota 10, ele orientou o que ele pôde realmente. E aí ele estava me orientando em relação aí o que a colega acabou de dizer. Aí quando a gente cita, aí onde é que a gente vai colocar como referência, né? Então ele me orientou, aí uma dica, né? É colocar em rodapé. Aí assim, se utilizou o PPP da escola, colocar como rodapé, né? Aí essa referência de vídeo, ela colocar como rodapé também, né? Um Joia, rodapézinho pronto. da página e pronto, já ajuda. Pronto, é uma boa dica aí. Para todos, né? Para quem todo mundo aí que queira, já serve. Ok? Uma mãozinha levantada. Vai. Pode falar. Cadê a minha xará, Cris? Eu já perguntei, será que eu acabei levantando então, novamente sem querer? Ou então esqueceu de abaixar. Mas sem nada não, fique tranquila. Tem uma perguntinha no chat, perguntando fala. se pode repetir a conclusão do memorial como conclusão também do final do relatório. Eu acho que é isso, que eu entendi assim. Se não for, me desculpe. Tá, se for isso, não pode, porque aí é o que a gente estava falando anteriormente, vão ser coisas diferentes, né? As dificuldades que serão apontadas no memorial são as dificuldades do curso, né? Desde o início, tudo que vocês observaram, dificuldades, e as dificuldades que vão ser pontuadas no final, na conclusão, são as dificuldades ocorridas desde TF1 até TF3, que é quando você começou a fazer o projeto, que você se propôs ir para o campo e quando você fez a análise dos seus dados. Então, são coisas diferentes. Com licença, professora. Então, deixa só, porque eu fiquei meio confusa aqui. Eu entendi com relação o memorial que a gente vai colocar, por exemplo, as dificuldades durante o curso, né, do curso aqui da UESB, especialização em mídias na educação. Isso aí eu entendi. A gente pode colocar ou as dificuldades ou, no caso, alguma coisa boa que, no caso... E se teve, né? Assim, agora, alguns talvez não tenha. No meu caso, eu tenho muitas coisas boas que fui aproveitado principalmente nessa pandemia, porque eu não entendi de nada de mídias, nada de relação à tecnologia, então, para mim, foi positivo. E agora, em relação à conclusão aí que tu está falando, aí, no caso, essas dificuldades desde o TF1, ou, por exemplo, eu poderia pontuar as dificuldades que eu tive em relação à aplicação do meu projeto na sala, né? Quais são as entradas que eu tive na hora de aplicar esse projeto na escola, quais foram as dificuldades dos meninos através, por exemplo, eu apliquei um questionário, eu percebi que alguns meninos tinham dificuldade de certas coisas, então eu posso narrar quais foram as dificuldades salientadas, relatadas por esses alunos. Então, Perfeito. Isso é possível na minha conclusão? Perfeito, é exatamente isso que eu quero, é exatamente isso que a disciplina exige. Mas, assim, gente, uma coisa que eu acho importante a gente estar destacando é que essas dificuldades, elas só vão ser colocadas se realmente existiram, não é obrigatório. Nada que eu coloquei aqui é obrigatório. Você fala assim, mas como é que eu vou botar uma dificuldade se não existiu dificuldade? Ainda que a gente saiba, né? Por exemplo, a internet, instabilidade de internet é uma dificuldade. Isso aí, tudo que você apontou, que acabou de falando aí agora, são dificuldades. Mas aqueles que não tiveram dificuldade alguma, ótimo, maravilha, tranquilamente. Então, assim, não é obrigatório colocar dificuldades em nenhum lugar, nem no início, nem no final. São apenas sugestões. Mas como algumas pessoas, logo no início, já perguntaram isso, né, em relação às dificuldades, alguns problemas que nós encontramos, pronto, ótimo, tem lugar para botar também. Então, tem para todo mundo. Tem tanto para você colocar coisas boas, quanto colocar dificuldades, como não colocar também. Né? Porque eu entendo que talvez existam pessoas que realmente não
tiveram mais coisas positivas que negativas, e ainda que tenha, eu não quero botar, não quis botar, tranquilo também, não tem problema nenhum, pode ficar à vontade mesmo, tá? Então, o mais importante de tudo é vocês entenderem a diferença das possíveis, né, que a gente ainda bota aqui, ó, sobre as possíveis, né, não quer dizer que vai ter, das possíveis dificuldades, tanto de um quanto de outro. Um vai ser decorrente do curso, de forma geral, e aqui é em relação à escrita do projeto, em relação não só à escrita, à construção, escrita e conclusão do projeto. Janaína com a mão levantada. Pode falar. Tem Luciano também, viu? Tá. Tem Luciano também. Eu posso falar agora? Pode, que eu acho que a Janaína talvez está com um problema lá, não viu ainda. Tenho uma dúvida sobre as referências. Pois não. Em uma das atividades que foi aplicada, né, na sequência didática que eu fiz, os alunos eles iriam pegar, eles teriam ele tinha que escolher entre duas atividades. Ou eles desenvolver um experimento relacionado ao conteúdo, ia pensar, ia editar esse vídeo e tal, ou eles poderiam pegar um vídeo de rede social, a sugestão maior foi do TikTok, que são vídeos curtos, e eles iam editar esse vídeo dando uma nova linguagem para esse vídeo, baseado agora no conteúdo que estávamos estudando, né? Então eles iam pegar lá um vídeo que tinha qualquer outra música, estava passando alguma informação, e com edições eles iam estar jogando, né, o conteúdo em cima daquele vídeo e dando ali uma nova característica para aquele vídeo. Então os alunos, muitos fizeram mais essa opção do que a própria de eles estarem desenvolvendo um experimento e se filmando, né? Muitos justificaram isso, que não queria aparecer no vídeo. Certo. Na referência, como que fica essa questão aí? É necessário fazer? Como é que fica aí a questão do aplicativo, da rede social? Deixa eu só tirar uma dúvida. Esses vídeos que eles acabaram reproduzindo, ficaram idênticos ou ele só se embasou ali e fez o dele? Como que seria idêntico? Porque se eles editarem, idêntico não vai ficar. Mas, tipo, o fundo é o vídeo do TikTok. Só que, por exemplo, mudou a música, mudou o texto que aparece. Normalmente não tem aqueles vídeos assim que... 5 ideias para tal coisa. Aí, conforme vai passando, o vídeo vai se desenrolando, vai aparecendo umas frasezinhas curtas, né? Tal. Só que eles, tipo, editaram esse vídeo, no lugar dessas frases de assuntos diversos, aparecia coisas relacionadas ao conteúdo que estava sendo estudado, entendeu? Então, o fundo é o vídeo do TikTok, né? Agora, o texto que aparecia, a música, isso foi mudado. Tá, mas se aparece ele lá no fundo, ele tá ali, né? Então, acho que talvez seja melhor você botar no rodapé e colocar que o vídeo foi adaptado, né? Porque, na verdade, ele foi adaptado, né? Ele existiu, mas você acabou sugerindo, cada um fez o seu perfil, né? Escolheu ali realmente do que... Porque o que eles fizeram? Eles, a maioria deles entraram no perfil deles, pegaram esse vídeo e editaram lá no aplicativo mesmo, e agora colocaram o vídeo no perfil deles. Então, se eu procurar esse vídeo no perfil original, eu não vou ter ele da forma que foi trabalhado em sala de aula. Entendeu? Hoje esse vídeo editado, ele está no perfil do aluno e nas redes sociais da escola. Entendi. Mas assim, você pode fazer isso, você pode colocar embaixo que ele foi adaptado e editado pelos pesquisadores pelos responsáveis pela pesquisa. Talvez isso aí você já fica respaldado, isso aí é só para evitar, né? Qualquer tipo Eu coloco embaixo aonde? Como me ajuda aí? No rodapé, igual o Cristiano. Foi Cristiano, foi? Lá no desenvolver das atividades, aí vai aparecer uns prints, né, desses vídeos. Isso, aí você põe. Tal. Aí eu vou... Assim, ó, vai ter o print. Aí você vai... Eu coloco no rodapé mesmo da foto? No rodapé da página. Da página onde está a foto.
Aí você também pode colocar, já que vão aparecer prints, você pode botar, não tem o print, embaixo você bota assim, fonte, 2 pontos, e bota vídeo adaptado, tal. Pode colocar assim também. Pega um artigo, só para você dar uma olhadinha, cria figuras. Existem essas duas formas, tá, gente, para vocês estarem citando. Tanto do rodapé, que você colocaria no rodapé da página, onde está a figura vai aparecer, como vocês podem colocar também embaixo da figura, com a letra até o número 10, né? Porque ela é menorzinha, não vai ser 12 igual os demais. Aí você bota embaixo da figura fonte, 2 pontos, e aí coloca vídeo adaptado e editado pelos responsáveis pela pesquisa. Eu acho que talvez você vai ter até mais facilidade se você tiver dificuldade de fazer rodapé, que não é todo mundo que sabe, né? Aí tanto faz, tanto um quanto o outro, ok? Ok. Então vamos lá. Será que Janaína já voltou? Janaína, estou aqui. Professora, por exemplo, eu fiz uma entrevista com os professores lá no início, tá? Antes de aplicar a formação dos professores. Esse material da entrevista, o formulário, eu continuo usando só o link ou eu coloco a página aberta, o material lá em anexos? E outra coisa, eu também num trabalho, eu não consegui colocar o PowerPoint, os slides que eu montei para trabalhar com esses professores, por conta de ser PDF. E aí eu não sei como é que eu vou fazer novamente. Tá, o print dos slides, acho que não é para você colocar, não. Agora ele vai ter que aparecer lá no seu trabalho que ele for utilizado. Pode ser em eu link, falo então. Citando, né? Eu falo, você não vai citar que foi utilizado PowerPoint? Sim. Porque imagina, e são quantas páginas de PowerPoint? É muita página para botar lá, não? Não eram muitos, não. Umas 6, eu acho. E você não consegue colocar os 6 tudo numa folhinha só, senão? Ah, tá. Então, no caso, eu faço as fotos, né? Isso. E aí entra lá atrás, que agora a gente vai acabar explicando se ele entra como anexo ou apêndice. Ah, tá. E no caso, o formulário também? O formulário também. Qualquer formulário que seja feito, ou entrevista, ou de questionário, ou de levantamento de dados, ele precisa aparecer, tá? Não precisa aparecer as respostas no anexo e apêndice, mas o modelinho... E se eu quiser colocar? Colocar o que? As respostas? Não, as respostas, elas têm que entrar dentro do seu... texto. Da intervenção, na sua intervenção, que ela tem que aparecer com respostas de dados. Certo. É lá que aparece. Porque assim, gente, porque a intervenção é justamente tudo que foi feito, inclusive de perguntas e respostas, o que observou na sua entrevista, no seu questionário, ou na sua aplicação, o que vocês fizeram. Tudo aí é dentro de intervenção. Anexo e apêndice no final só são os modelos que foram utilizados, e não precisa de resposta, não. Ah, tá, ok. Viu? Uma outra coisa, em relação à formação que eu fiz com os professores, eles precisam também, eu preciso acrescentar os trabalhos que eles fizeram? O que, por exemplo? O resultado da formação? Tipo o que eles fizeram para eu saber? Coisa Nós grande? trabalhamos com KineMaster e com Padlet. Joia. Pronto. Aí, assim, tudo que foi construído, o que foi adquirido e com esse retorno do campo, ele vai entrar na intervenção. E o modelo do que foi utilizado vai entrar no final em anexo e apêndice. Dá para ver a diferença onde é que ele entra aí no seu caso? Ainda não. Não eu entendi. também, porque eu também estou com dificuldade de saber o que você produziu. É por isso que eu falei, porque essas coisas é mais vocês e orientadores. Por quê? Tá. Porque eles estão acompanhando. Quando eu não vejo o trabalho, é mais difícil para eu estar dando opinião. Mas é por isso que eu estou tentando explicar. Eles são tipo modelos, tipo questionário, tipo coisas... Isso. Mas sem respostas? Tem. Não. Sem respostas, vai para anexo e apêndice. Com respostas, você vai descrever dentro da intervenção. Certo. Que é os resultados da sua pesquisa. É porque, assim, como foram enviadas as dúvidas, essas coisas, tudo eu perguntei, mas eu não obtive resposta nas outras oportunidades, né? No trabalho 1 e no 2. Então, por isso que ficou em dúvida. Ainda continua essa dúvida ainda no 3. Mas entendi. Eu vou ver com ele. Agora sim, eu acho que vai acontecer isso. Todas as respostas que foram adquiridas dentro do campo
que foram questionadas vai entrar dentro de intervenção. Que aí você tem que apresentar os seus resultados. E as perguntas individuais, que a gente não faz tipo um roteiro de pergunta, sim. E geralmente aquele roteirozinho vai para o anexo e apêndice. Só o roteiro. Certo, tá? Obrigada. Nada, amor. Então, gente, para quem já perguntou, a diferença de anexo e apêndice, né? Anexo são materiais... Tem mais uma mãozinha aí, viu? Só para lembrar. Então, pode falar. Tem mais uma mãozinha aí. Ô, professora, boa noite. Boa noite, colega. Boa noite. É quase igual a pergunta aí da colega. É porque, assim, eu fiz um roteiro para orientar os meninos na escrita lá do Padlet. E eu descrevi as perguntas lá na descrição das atividades. Eu preciso colocar no apêndice? Assim, porque assim, geralmente o que tem lá é o modelo. Tá dando mal o contato aí. Você desliga o microfone, por favor? Eu estava me ouvindo aqui, obrigada. Eu sugiro que coloque, mas é o que eu falei. Se seu orientador falar que não precisa, você não coloca. Porque o anexo e o apêndice, ele vai em todos os lugares, lá no fundo, tudo que usou, ele tem que ir lá bonitinho. E aí, dentro do trabalho, também tem que ser citado. Agora, se ele falar para você que não precisa, basta colocar um, você só deixa um mesmo. Aí eu acho que vai depender exclusivamente deles, de cada orientador. Os meus, por exemplo, eu vou pedir para botar. Amores, olha só, anexo, qual é a diferença de anexo para apêndice? Anexo são materiais complementares que foram utilizados para a realização do trabalho que não são de sua autoria. Então, a diferença é essa aí, para quem me perguntou. Anexo é o que você não produziu. Digamos que você pegou um roteiro de entrevista embasado em alguém, que foi alguém que criou, e aí não foi você que fez. Aquela autorização de dados, você lembra que tem uns modelos, tudo que foi utilizado de modelo padrão, que não foi você que criou, são anexos. E apêndice são esses mesmos materiais, mas só que de sua própria autoria. Então, eu apliquei entrevista e fiz um roteiro com esses professores. Então, então são apêndices. Eu apliquei uma entrevista, mas eu peguei um roteiro já da internet, que eu baseei em uma pessoa que é bem referenciada, que fez um trabalho parecido com o meu, que inclusive deve ser citado lá, se você realmente se embasou em alguém. Então, já estava criado. Então, isso aí passa a ser anexo. Então, apêndice construído por você e anexo construído por outra pessoa. Ok? No caso aí... Ok, professora. Aí, nesse caso, então, professora, por exemplo, que tem minhas fotos, foi eu que tirei e tal, o meu questionário. Então, como eu não tenho anexo, eu vou direto para o apêndice, né? Exatamente. Só coloca quem tem. Isso aí. Entendi. Ok. Viu? E aí, assim, só dando opinião, que aí depende do seu orientador também, essas fotos não ia ficar mais ricas se você botasse lá no tópico intervenção, não? É isso, eu coloquei, só que é isso que eu perguntei meu orientador lá no fórum, exatamente sobre essas fotos, porque eu coloquei as fotos na aplicação do projeto, então vou ter que repeti-las nos apêndices? Não precisa não. Inclusive, eu mesmo, o que eu sugestão, mais uma vez, é que as fotos entrem no corpo do texto, porque ele vai ficar muito mais rico, muito mais bonito, porque você acaba escrevendo, primeiro dia de aula, fiz isso, e bota uma foto, então vai ficar bem claro para quem está lendo o que foi feito, belíssimamente comprovado ali com foto. Muito melhor do que eu pegar seu relatório e ficar lendo, tendo que ir lá no final para estar vendo foto. É isso, eu também achei, pelo menos, eu nem tirei por causa disso, porque eu achei mais interessante, pelo menos até para contextualizar o meu trabalho, né, que foi o meu projeto. Pronto. E aí, a minha dúvida, inclusive, eu coloquei para ele, referente a isso, se eu teria que repetir as mesmas fotos para colocar no apêndice. Então, não, o que você vai... só o questionário, então, né? Isso que eu ia falar, eu acho que o que vocês têm que estar preocupados mesmo em colocar agora é roteiro de questionário, roteiro de entrevista, roteiro algo que vocês tenham pontuado para estar observando em campo, deixa eu ver o que mais... Aqui, eu acho que eu vou ter até uns exemplos, estava falando, a gente escreveu isso em algum lugar. Olha, o modelo de relatório, modelo de questionário, de entrevista, folha de avaliação, porque às vezes a gente faz aquelas folhas para estar avaliando só as perguntinhas sem respostas, instruções, orientações. Eu vou até tirar essas fotos aqui, minha querida, para não confundir o povo. Nem vou deixar essas fotos mais aqui, eu tinha botado, não sei por quê, eu acho que devia estar salvo lá. Ou qualquer material produzido.
E foto, joga lá dentro da intervenção, que vai ficar muito mais bonito, muito mais rico. Quem avalia seu trabalho vai olhar com outros olhos. Mas, vamos lá de novo. Meu orientador falou o seguinte, foto tem que entrar no final, como anexo ao apêndice. Bota. Por quê, Porque ele que vai lhe dar nota. Tá errado, Não tá errado. A gente não tá falando aqui o que é certo e errado, tá falando o que fica mais completo, melhor de se ler, né? Mais leve para você estar vendo, sem precisar estar lendo lá no final, só por isso. Então, observe que não existem erros, existem apenas pontos de vista diferentes em relação ao que é melhor ou não estar colocando. Fechado, minha querida? Meu orientador disse que é no final. Pronto. Então, bote no final. Até porque quem vai te avaliar é ele. Exatamente. Ok? E não tem erro, não tem que falar assim, é obrigatório que seja dentro, que seja... Não existe obrigação. E existem apenas o que eu acabei de dizer, pontos de vista diferentes e que cada um trabalha de uma forma. Nós sabemos muito bem, tudo que a gente faz é assim. Não existe uma concordância, 100%, todos vão concordar, não. Existe uma coisa chamada ponto de vistas e livre-arbítrio. Mãozinha levantada aí, o povo. Pois não. Pode falar. Cadê, colega? Vani. Será que caiu a internet? Liga o áudio, Vani. Eu vou tirar a foto daqui só para não parecer que ele é obrigatório, tá? Desculpa. Me ouve agora? Sim, tá tranquilo. Então, essa é a dificuldade, pelo menos para a parte do pessoal de Santana 2. Nós não temos respostas desde TF1 e nós não temos orientação nenhuma. Então, a gente tem a pessoa para corrigir o trabalho e a gente não tem o feedback, né, se a gente está no caminho certo ou não. E estamos finalizando. É triste. Então, é complicado. Eu mesmo, se eu fosse colocar no memorial, eu ia detonar com a UESP. Então, eu prefiro... Pode ficar à vontade. Mas acontece que aí a gente vai receber uma nota, entendeu? Entendi. Então, a gente nem isso, acho que a gente pode se expressar. Vem cá, vê se eu entendi. No caso, ele não lhe dá retorno, mas ele dá uma nota, é isso? Ele corrige. Ele corrigiu, sim. E esses que ele corrige, ele não manda para vocês com as adequações, não? Não, pelo menos no meu caso, não. E você já sugeriu que ele enviasse, minha querida? A gente não tem resposta, a gente conversa com ele, a gente manda as mensagens, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem até no próprio Moodle, a gente não tem retorno. Tá. E vocês já fizeram isso aí, já manifestaram isso para o coordenador do curso, que eu acho que foi até esse mesmo grupo que eu sugeri, não foi? A gente agora tem um coordenador do curso como nosso tutor, mas a gente também não tem resposta nenhuma, porque até sem tutor a gente está, entendeu? E a gente também não tem resposta. Até agora, a gente não foi nem sequer aberto o fórum para a gente conversar, para a gente falar, em TF3. Entendi. Né? Então, esse é o último módulo. Então, é complicado no nosso caso. Eu não estou reclamando por questão de notas, sabe? De retorno, eu entendi. Porque, graças a Deus, eu tenho tido notas boas. Mas a gente não sabe. E se o nosso colega não está tendo esse retorno? Entendeu? Então, eu acredito que eu tenho entendido. E a minha escrita tem sido boa, porque senão eu não teria a nota, entendeu? Mas, e os outros? E quem não entende? Eu sei. Essa é a minha primeira pós. Eu esperava mais. Eu imaginava, hoje mesmo, aí uma colega colocou há pouco, né? Falou assim, vou colocar... Hoje eu tinha decidido eu não falar nada, porque eu não vejo resultados nas falas. Então, a colega colocou assim, aqui então, por que não fica o mestrado aberto já para fazer o mestrado assim, dessa forma? Para mim seria horrível. Entendeu? A gente fazer algo sem orientação, não dá. A gente só tem a pessoa para corrigir, e as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, quem sanam? Né? Eu entendo.
Então, para mim, eu preferia algo presencial. Eu me decepcionei, pelo menos nessa última parte, eu me decepcionei muito. Né? Então, para mim, a experiência, essa parte, o ESB, para mim, não foi boa. Não tem sido. Eu fico triste. Eu tenho caminhado sozinha. E que bom que tá, conseguindo, né? Porque é o que você falou, né? Pode ser que alguns também não estejam. Assim, gente, eu fico bem triste com a situação. Desde do módulo 1, vocês vêm relatando isso, né? O que eu orientei na época foi aquilo que você mesmo já falou. Licença, professora, não é só do módulo 1. Nós não temos notas desde TF1. A gente não tem. Então, a gente não sabia se a gente estava no caminho correto. Entendeu? Então, aí vem a intervenção, vem tudo, e a gente... Primeiro foi falado para a gente fazer de uma forma que poderia até ser aproveitado, né, o nosso projeto lá do início. Aí depois a gente viu que chegou aqui nessa parte final, foi completamente modificada, né? Então, é complicado. Mas não modificou muito, não. O que aconteceu aí foi mudança de ordem de tópicos, né? Porque muita coisa foi aproveitada assim. Não, do projeto inicial, não. Porque nós tivemos um projeto que foi lá no início, não agora, não deve, entendeu? Entendi. Que o nosso aqui, eu fiquei tentando o máximo possível, tentando associar, para justamente não estar tendo tanto essa coisa. Inclusive, novas, sim, né? inclusive no meu lá, eu lá no fórum, eu relatei e dei o crédito à senhora, porque eu falei assim, se não fosse os seus webinários... foi você, eu vi. Talvez a gente não poderia nem continuar, entendeu? Eu dei o crédito, dar crédito para quem tem, né? Eu até agradeci, né? É porque eu realmente não... Eu tô só com o slide. Não, e até no fórum mesmo eu falei, eu citei. Pronto. Eu fico bem triste com isso, com essa situação, né? Que eu sei que existe dificuldade, sim, né? Quer dizer, já existe dificuldade até com orientação, né? Imagina sem orientação. Mas, assim, infelizmente, o que existe ao meu alcance foi aquilo que eu falei para vocês, né? Em relação à disciplina, eu tento estar sanando o máximo possível, mas em relação a algumas particularidades, né, de cada um, com os coordenadores, com os tutores, infelizmente, eu não tenho como estar interferindo. Eu até sugeri na época que entrasse em contato com o coordenador, né, você mesmo sabe disso, do curso, mas ainda assim, acho que pelo visto permaneceu as mesmas dificuldades. Mas que bom que você está conseguindo concluir seu trabalho, né? Mostrando aí sua competência, independente de qualquer coisa. Pelo menos isso aí já é uma notícia boa, né? Alguém levantou a mão aí, minha querida? Eu acho que sim, né? Foi Janaína. Pode falar, Janaína. Vou tomar uma água. Assim, eu compartilho das mesmas palavras de Ivani, e teve até um momento em que ele me deu retorno. Só que quando esse retorno veio, já foi assim muito próximo do horário final de entrega do trabalho. E assim, a gente tem uma vida muito corrida, então você receber, às vezes, faltando bem pouco tempo para você finalizar a entrega, às vezes você não consegue fazer naquele momento aquelas orientações. Então, assim, acaba que vem a orientação, mas acaba não te servindo tanto porque você não consegue utilizar naquele momento, porque você achava até que nem vinha mais. Então, assim, realmente foi bem, bem frustrante essa última parte. A gente tinha realmente o apoio muito grande da nossa tutora, que também precisou se afastar, justíssimo, e seus webinários, que foi o que nos salvou. E assim mesmo a gente não sabe se estamos no caminho certo, se não estamos, porque muita coisa não foi dita para a gente. Então, fica bem, bem complicada realmente a situação. Você é do mesmo campo do polo de Ivani? Sim. Qual é o polo de vocês mesmo, que eu não gravei? Santana. Como, amor? Santana? Santana, região oeste. E Santana tem 1 e 2, né, eu acho? Ou não? Sim. O sul de vocês é 1 ou 2. E quando ele fala com a gente, é assim, muito... sim, não, pode ser. Só isso. Então, às vezes, a gente fica até meio na dúvida, porque não explica muita coisa também. Entendi. O Santana seu é 1 ou 2? Agora eu não estou lembrada. Qual é, meninas? Ivani, é 1 ou 2, minha querida? O meu é o 2, mas eu vejo que o dela, de Janaína, deve ser o 1, porque para acabar de completar, nós temos 2 tutores com a situação bem parecida, né? Bem parecida, né? E esse 2, no caso, o dela ainda está respondendo sim ou não. E vem cá, no caso de vocês, é tanto tutor como orientador, é isso? Sim.
Não, a tutora, ela se afastou, porque a licença maternidade. A de licença maternidade, lembrei. Entendi. E Mas até o último momento ela ajudou bastante. Verdade. Entendi. A tutora é a mesma das duas. A orientação que é diferente, né? O orientador é o Emerson. E o dela? O meu é Robson. Ah, tá. E tá com dificuldade nos dois. Entendi já. Acho que é Santana que tá sem sorte mesmo, hein? Tô vendo. Oh, Jesus. Amores, vamos lá. Deixa eu ver. Precisa de mais negócio. Então, assim, vamos voltando aqui rapidinho. Anexo e apêndice tá claro para todo mundo? Tá todo mundo sabido? Tá, né? Sim, pronto. Tudo meu sabido. Então, pronto. Meus amores, observe. Aqui é obrigada, tá vendo? Então, assim, deixa eu sair daqui que eu gosto de ficar vendo a carinha. Olha lá, tem tanta gente com a câmera aberta, muito bem. É quando eu fico lá nos... Veja, ninguém sabe aquelas lives aí. Veja só. Então, assim, aqui agora, com essa minha fala, a gente chega na conclusão desse webinário, trazendo todos os pontos até então, tá? Espero do fundo do coração que realmente tenha sanado todas as dúvidas. Espero do fundo do coração que realmente vocês consigam contemplar da melhor forma possível e de forma positiva esse final, né, de disciplina. Entendo perfeitamente a dificuldade de todos, entendo perfeitamente todos os empecilhos que estão sendo realizados. Fico até triste, né, com tudo, porque assim, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, porque nessas horas já é difícil sozinho, né? Já é difícil caminhando junto, imagina sozinho. Mas se tiverem mais alguma coisa em relação à disciplina, tá? Eu me coloco à disposição, não só aqui nesse momento, como também lá no próprio chat, como vocês mesmos sabem, né? Infelizmente, o que compete à tutor e o que compete ao orientador já sai do meu alcance, mas em relação à disciplina, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Ainda que eu não possa interferir dentro do projeto, que o projeto, como a gente sempre fala, né, é de competência de vocês três. Então, vocês três que têm que estar caminhando juntinhos. Mas em relação à disciplina, eu estou sempre à disposição. Alguém tem mais alguma dúvida ou podemos encerrar o nosso webinário? Uma já deu boa noite. Boa noite, eu entendi que é que não tem dúvida, é? Né, Luciana? O nome é tchau, é? Ótimo. Também. Então, Daniel queridos, ali, também me sinto contemplado. Daniel é meu. É meu. Como é que é, Daniel, que eu falei? É meu, ninguém toma, é? Meus queridos, por nada, Beatriz. Feliz ano novo para vocês, tá? Que 2022 seja repleto de muitas realizações. A gente talvez não se encontre o webinar, apesar que amanhã vai ter também outro webinar. Quem quiser participar, estou aí, viu? À disposição. Quem quiser participar aí pode ficar à vontade, tá bom? Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E qualquer coisa, estamos aí. Eu vou encerrar a gravação agora, mas um beijo grande para todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite, professora, minha orientadora. Até boa mais. Noite, boa noite. Boa noite também. Boa noite a todos. Boa noite, amor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, colega. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau, Feliz ano amores. novo para Fiquem com todos, Deus. para a professora. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.